e as aulas retomando as atividades nas escolas, basicamente nas escolas de todo o país, para crianças, jovens, adultos. E eu só quero conversar um pouquinho com vocês sobre cultura artificial e cultura racional, porque acho que vai dar um bom alinhamento para entendimento melhor dessa questão, que para mim era um assunto totalmente desconhecido até 2016. A gente nasce nesse planeta, vai aprendendo as coisas com quem já chegou aqui, estava tudo pronto e vai ensinando da maneira como ele aprendeu, e a gente vai achando que aquilo está certo e chega num patamar da vida de acordo com a sua busca, com a sua evolução, você vai vendo que não é bem assim. E diante dessas buscas, eu cheguei ao topo do conhecimento de tudo que eu já li, sou leitora desde sempre, cheguei ao topo de um entendimento de cultura racional. Então, as aulas começando no país, as aulas começando em todo o país, é um exemplo interessante para explicar para vocês o que eu compreendo sobre cultura artificial. Cultura artificial é justamente o que está acontecendo agora, no retorno às aulas, para toda a faixa etária, desenvolver o pensamento e a imaginação. Um pensador famoso já dizia, penso, logo existo. Então, o que acontece? O pensamento e a imaginação, ele já é fruto de estudos por pessoas que tentavam mais se aprofundar no assunto do que a gente, na nossa correria do cotidiano, que nunca nem parou para analisar o que significa o pensamento, o que significa a imaginação. E são dois veículos que todo ser humano tem dentro da sua cabeça, do lado direito o pensamento, a máquina, né, porque nosso corpo é uma máquina, do lado esquerdo a imaginação, energia elétrica e energia magnética, que tudo é energia, o nosso corpo é movido a energia, tanto que a gente precisa se alimentar, ingerir alimentos, através da energia desses alimentos a gente ter o combustível, como um carro mesmo, né, se não tiver o combustível ele não funciona, o ser humano é a mesma coisa, então é uma máquina de carne. E a cultura artificial, que explica com maestria, a cultura racional, que explica com maestria a cultura artificial, elas estão intrinsecamente ligadas, porque uma conduz a outra. Você vai na escola para ser alfabetizado, a gente acha que está indo lá só para aprender a ler, a escrever, a se comportar, a viver em sociedade, na civilização. Mas é um pouco mais além disso. É justamente para desenvolver essas duas máquinas da cachola, que já foi fruto de estudos de muitos pensadores. E a neurociência, psicologia, psiquiatria, neurolinguística, vários estudiosos que de tanto se aprofundar se tornaram profissionais e tentam explicar esse mecanismo que até hoje, para muitos, é incompreensível. A pessoa está ali sob o domínio do pensamento e da imaginação, fazendo coisas, ela acha que é ela e na verdade não é. É uma máquina que ela é movida por energia. Se a energia do pensamento e da imaginação está fraca, a pessoa começa a pipocar. É tipo um carro que você coloca um combustível errado. Vai dar pane, não vai dar certo, né? Então, assim, sempre foi objeto de estudo o pensamento e a imaginação. E quem desenvolve essas duas máquinas é a cultura artificial, que é isso que está acontecendo em todo o Brasil. O pessoal está indo para as escolas para aprender, para ser alguém na vida, como se diz, né? Mas, na verdade, está indo lá para desenvolver essas duas máquinas, que precisam realmente ser desenvolvidas. Se você pegar uma pessoa e não colocar ela nunca na escola, ela vai ser uma pessoa do mesmo jeito, mas com maiores dificuldades no meio social, digamos. E a cultura artificial faz isso bem, esse desenvolvimento. E leva à cultura racional, porque a cultura racional está contida nos livros Universo em Desencanto. E para facilitar o entendimento, a pessoa precisa ler, saber ler. E é o que a cultura artificial faz, além de desenvolver o pensamento e a imaginação. Então, quer dizer, ele é muito útil. Foi muito útil, e está sendo muito útil ainda. Mas o que realmente importa é a cultura racional. Por quê? Porque são 3 máquinas dentro da cabeça. Que a cultura artificial jamais vai desenvolver a terceira máquina, que é a máquina do raciocínio. A máquina do raciocínio, todo animal racional tem. Por que nós somos animais racionais? Porque a gente tem um raciocínio.
E até 2016, eu não sabia também por que a gente é animal. Em 2016, eu não sabia também por que a gente é considerado animal racional. Nós somos animais racionais porque antes de sermos animais, a gente era racional só. E a gente se deformou, a gente se transformou nisso aqui. Então, nós somos uma máquina de carne, considerada ser humano, animal racional. E a fase mudou em 1935, agora é a fase de aparelho racional, emparelhado com a fase, entendendo como que as coisas funcionam. Nós estamos no terceiro ciclo, né? Terceiro milênio, que é a era do conhecimento, a era de você se informar e saber como que as coisas funcionam para se posicionar como mentor da sua vida, como senhor da sua vida. E o que vai fazer isso é o desenvolvimento do raciocínio da terceira máquina, que é a cultura artificial, essa das escolas, infelizmente não faz. Tanto prova isso que tem pessoas como em 1935 acabou a fase do pensamento da imaginação e o combustível delas esgotou, as pessoas estão entrando em curto. Às vezes você não tem a impressão que você está vivendo num hospício, que você vai lidar com uma pessoa que uma hora fala uma coisa, daqui a pouco é outra. Não é porque ela quer, é uma oscilação do pensamento, é a energia dando tilt. Esse livro, Universo do Encanto, ele explica com maestria isso. Ele fala que todo ser humano é bom. Agora, racionalmente, vocês vão ver que é bom mesmo, que ele comete as coisas que ele comete, não é induzido por ele mesmo, induzido por energias. A partir do momento que ele passa a conhecer essas energias, ele passa a ter domínio sobre si mesmo. Equilíbrio, resumindo, a energia racional, de cultura racional, universo desencanto, equilibra o ser humano, porque ele desenvolve a terceira máquina que fica mais ou menos entre as sobrancelhas, no istmo do mesencéfalo, na glândula pineal. De acordo com a leitura, esse desenvolvimento vai sendo feito. E aí a pessoa passa a ser senhor de si. Vamos encerrando por hoje. Vamos continuar falando sobre esses e outros assuntos contidos em Universo Desencanto, que é maravilhoso. É coisa muito séria. Não fosse sério, eu não estaria aqui divulgando. Não é intuito de vender livros, não sou vendedora de livros. Eu quero bem ao meu semelhante, assim como eu quis para mim. Busquei, achei. Até a próxima.